Tenho uma palavra pra você. Saúdo os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Internautas, professores e professoras, hoje é a última aula de um trimestre, onde nós aprendemos durante esse seminário as ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Espero que com mais essa lição, o internauta, o professor e a professora venha melhorar os seus conceitos, melhorar a maneira pedagógica de estar ensinando nas nossas igrejas, para que possamos formar obreiros realmente com valores espirituais e com conhecimento da palavra de Deus. A lição última agora que nós estamos estudando é a lição 13, a última lição. Ordenança para pregar o Evangelho. E nós vamos estar vendo que Jesus nos enviou para pregar o Evangelho. A introdução diz assim: a igreja recebeu os mandamentos para anunciar o Evangelho. O conteúdo, pregação, o revestimento de poder pelo Espírito Santo e a promessa de termos o Senhor conosco todos os dias enquanto cumprimos nossa missão. Então o que nós vamos estudar nesta última aula é o conteúdo que é a pregação, o revestimento de poder, para que nós possamos confiar que o Senhor está conosco todos os dias, nessa maravilhosa, árdua, porque não é fácil, e gloriosa missão. Dentro do primeiro objetivo, eu vou mostrar aqui o ID, que o ID é uma ordenança sem contestação. Não tem que contestar, ele decide. O esboço da primeira parte da lição, o 1 diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então a ordenança para nós pregarmos o Evangelho. A responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor convoca os seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o Evangelho em todo o mundo. Mateus 24 e 14. Ide por todo mundo, sem acepção de pessoas, sem distinção de raça, cores, sem você estar discriminando. O Evangelho tem que ser levado a todos com amor. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará. Então, enquanto Ele não volta, a nossa incumbência como nascidos de novos, como crentes fiéis, é alcançar outros para o Senhor até que Ele volte. Dentro do tópico 1 e 1, nós vamos ver: pregar o Evangelho é missão da igreja. Após a sua ressurreição, nosso Senhor, em um dos vários encontros com seus discípulos, além de provar-lhes que era Ele mesmo que ali estava, diante da incredulidade e espanto, também abriu a mente deles para que entendessem que as Escrituras já tinham revelado o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Então, meus queridos, após a ressurreição, Jesus dá essa ordem gloriosa para a sua igreja, representada pelos apóstolos e pelos aqueles que assistiram ali a sua ascensão ao céu. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho.
Então o Evangelho de Mateus enfatiza que a missão inclui não apenas anunciar, mas fazer com que outros e todas as nações sejam também discípulos de Cristo. E de fazer discípulo, nós não estamos entendendo o chamado de Jesus. E aí nós estamos fechados em 4 paredes, dentro de uma igreja em 4 paredes, e queremos que as almas se salvem. No Evangelho de Marcos nós vemos a relevância da pregação do Evangelho, para que as pessoas pudessem ouvir o Evangelho, aceitar e também aceitar o batismo. Pois Jesus disse, ide e batizai. Então, quanto ao cumprimento da missão, o apóstolo João registra que nosso Senhor é quem envia ao mundo os seus discípulos. Ele diz, ide. O tópico 1 e 2 diz assim, fazer discípulo de todos os povos. Essa foi a autorização que Jesus deu a cada um dos seus seguidores. Se torna discípulo de Jesus aqueles que seguem. Não é apenas os apóstolos, não, porque nós os chamava de discípulos. Nós, a partir do momento que nós aceitamos a fé, nós passamos a ser discípulos de Jesus. Então, essa foi a maior oportunidade que ele já ofereceu aos crentes em Cristo Jesus. Imagine isso, queridos irmãos, sermos mensageiros de um reino que vai durar eternidade, que vai durar para sempre. Então todos foram chamados e incluídos para o cumprimento dessa nobre missão. Ide e pregai o Evangelho. Fazei discípulos. Os discípulos deveriam pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, para uma nova vida em Cristo. Não é venha como está e fique como está. Arrependimento, um novo nascimento, o sol da justiça nascendo naquele que está aceitando a palavra. Dentro do tópico 3, ser testemunha até os confins da terra. Há uma recomendação antes de ser testemunhas, de pregar o Evangelho, de ser revestido de poder. Então nós precisamos compreender qual é esta recomendação, porque ele disse que era para que nós sejamos testemunhas até os confins da terra, mas há uma recomendação. O mensageiro da palavra de Deus precisa de ousadia no Espírito, porque o reino é espiritual. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem receber dele o poder e a autoridade. Nós estamos na nossa igreja cheia de pessoas, que nós até, como pastores, damos oportunidades para que elas, para ver se elas cresçam, que se elas acordam. Mas na realidade elas não têm poder para pregar a palavra. Elas não se revestiram, não se encheram. Está cheio de vícios que trouxeram do mundo. Está cheio de problemas que trouxeram do mundo. Mesmo os vários crentes, mas traz dentro de si uma velha criatura que não passou pela transformação do novo nascimento. E se você não dá oportunidade para ela pregar, ela fica emburrada no dizer nosso. Mas, meus queridos professores, professoras, lideranças, pastores, pessoas que conduzem, pessoas que ensinam o rebanho de Deus, é preciso entender, fomos chamados a ir de pregar o Evangelho. Mas eles ficai primeiro aonde? Em Jerusalém, para receber o poder do alto. Sem poder o Evangelho é vazio. Mas, atenção, é começar com os mais próximos. E não esperarmos que os mais próximos se convertam para depois estendermos aos mais distantes. Então você prega aqui. O Evangelho é como o semeador que você vai semear. Nós vamos estar vendo isso nesta aula. O discípulo de Cristo precisa sempre ter em mente que sem Jesus
não é possível fazer a obra sem enchimento do Espírito Santo. O discípulo é vazio. Eles, quando voltaram daquele id de Jesus, eles disseram: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles estavam impressionados, mas eles estavam ainda junto com Jesus. Agora Jesus, assunto ao céu, ele vem e diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Antes de entrar no segundo tópico dessa lição, no segundo ponto, eu quero mandar um grande abraço para o irmão José de Oliveira. Ele deseja melhora, graças a Deus, irmão José de Oliveira. Não choveu, tá? Nós ainda estamos aqui na nossa região sem chuva, mas graças a Deus eu consegui uma boa melhora, tá? Deus abençoe, muito obrigado, irmão José de Oliveira. Vini Galiano, ele diz que amar o próximo é ter comunhão. E diz que Davi escreveu: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, Deus abençoe, muito obrigado, Vini. Maria Aparecida, grande abraço para Maria Aparecida, Marcelo Honorato, de Alto Paraíso, Rondônia, Sidney Silva, de Lafayette, Minas Gerais. Deus abençoe todos vocês. Antônio Carneiro Filho, ele disse: é difícil, mas estamos vendo a falta de interesse para o aprendizado da palavra de Deus. Verdade. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe sempre, né? E obrigado, presbítero. Vera Lúcia Martins Arantes, ela é de Anápolis. Obrigado, Vera, por estar aí nos acompanhando neste canal. O canal Ebenezer Portas e Janelas. Ele diz: melhor, irmãos, obrigado aí, o responsável aí pelo canal Ebenezer. Deus te abençoe. Regina Augusta, ela disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar, aula maravilhosa, que Deus continue abençoando o Senhor. Obrigado, Regina. Deus abençoe a todos os internautas, a todos que me acompanham nesta aula. Vamos para o ponto 2, dentro do objetivo. Eu vou falar que o tempo de semear é ininterrupto. Toda hora é hora de semear, em qualquer circunstância. Na chuva, no calor, no frio, precisamos semear. O esboço da segunda parte da lição. No tópico 2, pregar a palavra em todo o tempo. Todo o tempo é tempo de semear. O apóstolo Paulo exorta o obreiro Timóteo a pregar a palavra. Então, não apenas ouvir as pessoas que servem a Cristo. Elas devem ouvir, guardar, obedecer. E também devem pregar e anunciar. A Bíblia diz: para que Deus nos chamou, nos tirou das trevas, a luz veio brilhando, porque tudo é gradativo. Nós não já saímos aqui das trevas, não já saímos pronto, mas nós viemos gradativamente, conhecendo a Jesus, bebendo da água, da fonte da vida, e nós vem. E agora? Agora nós somos ouvintes e também guardador, guardamos a palavra, obedecemos e também anunciamos. Então, para isso, meus queridos, deve estar sempre, nós devemos estar sempre de prontidão, disponível, pois trata-se de uma proclamação urgente. Nós, como cristãos, não podemos ser preguiçosos. Nós vemos, quem é pastor de igreja sabe disso. Quantas desculpas que as pessoas não vêm da igreja. Mas elas estão sempre evitando a desculpa. Então, não devemos ser preguiçosos, mas em todo tempo. Mesmo que não pareça que é oportunidade, nós temos que abrir uma oportunidade para levar o evangelho. Tópico 2 e 1 diz assim: o que semeia, semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. Não vai ensinar outra coisa, ensine a palavra de Deus. A dificuldade da semeadura está registrada na parábola do semeador. Entenda, eu não vou pregar porque eu prego e ninguém se converte. Mas veja o que diz a parábola do semeador. Alguns caíram à beira do caminho, o semeador saiu a semear.
Umas caíram à beira do caminho. O que aconteceu? Vieram os ventos, puxaram aquela semente, elas caíram à beira do caminho, enquanto o semeador estava semeando. Mas o semeador, com tudo isso, estava semeando. Daqui a pouco os pássaros apareceram e começaram a comer a semente que caíram à beira do caminho. A outra semente caiu em meio aos pedregais. O semeador semeou, corações duros. E aí ela não achou terreno. Ela até que brotou, achou um pouquinho de terra, mas logo morreu, pois precisava de terra. A outra semente foi semeada entre os espinhos. E aí os espinhos nasceram, cresceram e sufocou aquela semente. Mas o semeador está semeando, em todo o tempo está semeando. Então precisamos estar semeando a palavra. Jogue a semente, embora caia em pedra ou caia em espinhos. Mas tem aquela que caiu em boa terra. E aí é como quando você está pregando, você está ensinando, e a pessoa está ouvindo, e a pessoa está querendo mais, a pessoa está passando pelo novo nascimento, e ela vem crescendo, ela aceita a palavra. E daqui a pouco, ela germina e cresce. É isso que Jesus vem trazendo. Então a semente que é a palavra de Deus deve ser a semente genuína. Um evangelho que transforma as pessoas, muda o caráter e a natureza pecaminosa. O tópico 2.2 diz assim: pela manhã semeia a tua semente. Devemos fazer a obra daquele que nos enviou. É Deus nos enviando. Ninguém sabe qual semente que vai prosperar, qual semente que não vai cair entre os espinhos, que não vai cair entre os pedregais, que não vai cair na beira do caminho. Nós não sabemos qual que é. E aí não sabemos também qual que vai cair em boas terras. Nós fomos chamados para ser atalaias do Senhor. Atalaia, que é atalaia? Aquele que avisa. São lançados inúmeras sementes durante o dia, mas o semeador nunca terá condições de saber qual vai frutificar. Por isso não pode nunca deixar de lançar a semente no solo. E esse solo são os corações das pessoas que precisam de ouvir. Então, obreiros, professores, professoras, passa para a sua classe, para que todos não retirem a sua mão do arado, mas que esteja sempre com a mão à obra. O 2.3 diz assim: o que observa o vento nunca semeará, nunca haverá condições perfeitas e tranquilas durante a nossa estadia aqui na terra. A Bíblia diz que quem olha para o vento não semeia, pois se ele jogar e o vento vai para cá, vai puxar para cá, ele tem que saber semear. Se olharmos a dificuldade, é isso que ele está dizendo. Aqueles que não concordam com o Evangelho, aqueles que não concordam conosco. Então esses são os ventos contrários. E aí nós vamos parar diante do inimigo se olharmos para essa barreira. Então, mas que batalha nós devemos batalhar para que a expansão do reino cresça. E nunca semearemos nada. E aí o que acontece? As almas morrerão nos seus pecados. Então por isso temos que batalhar. A Bíblia diz que quando houve aquela perseguição em Jerusalém, os que iam saindo, vendo outros irmãos morrendo, né? Irmãos sendo martirizados, eles iam por toda parte anunciando o Evangelho, semeando em todo o tempo. Não deixaram de pregar a palavra por onde quer que fosse. Vamos para o último ponto, ponto 3. Dentro do objetivo eu vou estar ressaltando que ganhar almas é algo sublime. 3. O que ganha alma, sábio é. O sábio diz que quem ganha alma, sábio é. Provérbio 11:30.
influenciar as pessoas a favor da justiça. Isso é trabalhar para Deus, pois Deus é Deus de justiça. Então, nós influenciamos a pessoa através da justiça, através da fé, através do amor. Isso mostra a nossa sabedoria diante de Deus. O crente precisa levar o pecador a conhecer o Evangelho da salvação em Cristo. Muitos estão conformados dentro de quatro paredes. Porque não dizer só muitos, como também a igreja de hoje. Pregamos para crente e pregamos para filho de crente, que alguns permanecem, mas muitos filhos de crente já não permanecem mais. Vivemos uma vida de egoísmo, uma vez que já fomos alcançados e aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Estamos presos a quatro paredes. Não queremos fazer. Jesus não me chamou para isso. Ele diz, ide. Ao discípulo diz, ide. 3:1. A seara é grande, são poucos ceifeiros. Está registrado em Mateus 9:35-38. Jesus admoestando a todos os crentes. Veja a seara, veja os campos. Faça alguma coisa, é isso que Jesus está dizendo. Você pode ajudar a ganhar almas. Como? Pastor, como eu posso ajudar? Proclamando pessoalmente, levando a palavra. Com o testemunho pessoal, o exemplo de vida. Você é um modelo de vida para outras pessoas, sendo que o seu modelo está espelhado em Cristo Jesus. Você também pode ajudar com ajudas financeiras para custear a obra missionária. Ajude missionários de verdade, que estão trabalhando e não estão dormindo, que estão no campo, porque tem muitos que estão dormindo e dizendo que estão em missão. Você pode também, junto com seu pastor, abrir novas frentes de trabalho. Então muitos estão prontos para entregar sua vida a Cristo, mas é preciso que alguém lhe mostre como fazer. É isso. No lugar que você mora, você tem que semear a semente. Porque semente algumas vão germinar. Jesus nos manda orar para que Deus envie mais pessoas para trabalhar como ceifeiro. E é isso que nós precisamos fazer. Quem é líder precisa liderar de maneira que a obra cresça, de maneira que ele delegue trabalhos. Tópico 3:2. Os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus identificou uma multidão e teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Quantas pessoas que não conhecem a Cristo estão vivendo uma vida de tristeza, esperando que alguém lhe ofereça algo que venha trazer alegria. Essa alegria é Jesus. E quando você oferece, é como um terreno fértil. Essas pessoas se abrem, querem ouvir, me fala mais, e daqui a pouco a semente germina e eles começam a servir a Jesus. Então a colheita no reino espiritual discerne da colheita do reino físico. A colheita física tem o seu tempo pré-estabelecido para cada semente. Cada semente tem o seu tempo. O trigo é uma coisa, o soja é outra coisa, o algodão é outra coisa. Já a colheita espiritual acontece dentro dos planos e da vontade de Deus. Ele diz, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Tem muitos pastores se gabando que é o tal e que é a igreja dele. Está esquecendo daqueles que estão semeando, que Deus enviou muito antes de que você. E você está lá colhendo o fruto de que outros trabalharam. Muitas sementes haviam sido lançadas pelos profetas que anunciavam a vinda do Messias. E também pelo precursor João Batista. Quantas sementes já foram plantadas e só falta você, como ceifeiro, para lançar o convite. E lá é ensinar e chamá-lo a aceitar Jesus. O 3.3 diz assim, a recompensa de levar a preciosa semente. Não é fácil a semeadura. Todo mundo sabe que não é. Muitos espinhos encontraremos no caminho. Muitas vezes é com cansaço, caminhando e gastando o solado do sapato,
com lágrimas e recebendo pedradas, porta na cara, zombarias, mas a recompensa é grandiosa. Então, meus queridos, anunciar o Evangelho não é colher buquês de flores, mas muitas vezes é pancada, ingratidão, mas você não deixa de amar. Paulo diz aos romanos: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: com formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Embora você esteja com sacrifício, levando o Evangelho, sendo maltratado, sendo como desconhecido, mas para Deus teus pés são formosos. O apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo a sofrer as aflições, mas fazer a obra de um evangelista. Obreiros, professores de escola dominical, sofra o dano, mas faça a obra de um evangelista. Todos que querem fazer a obra do Senhor, a Bíblia diz, padecerão tribulações e aflições na alma, mas a recompensa será maior porque ela vem de Deus. Concluindo, com a capacitação do Espírito Santo, aproveitemos enquanto é dia e anunciamos a todos, com ousadia, a mensagem de salvação em Cristo Jesus, para que outras pessoas também se tornem discípulos do Senhor e Deus continue sendo glorificado. A nossa próxima lição agora já é no terceiro trimestre, onde nós vamos estar estudando sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. A primeira aula, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Espero você até o próximo trimestre, que é a próxima aula, e até lá, na paz do Senhor. Amém.